Futebol eletrônico. Fala, amigos da Bradesco Esportes FM, seja muito bem-vindo. Hora dos games na Bradesco Esportes FM. Tire o seu controle, ligue o seu computador, o seu console e fique ligado em 91.1 na Bradesco Esportes. É hora do futebol eletrônico por aqui. Futebol eletrônico. Sempre destacando tudo do mundo dos esportes aqui na Bradesco Esportes FM. Hoje tem um bate-papo, como sempre, com o Vitor Cunha e também entrevista muito interessante falando de Championship Manager. Não é só FM que é destaque na rádio do seu esporte. Championship Manager já tá tudo agendado. Daqui a pouquinho a gente faz aquela ligação esperta. E você, torcedor, pode interagir com a gente na rádio do seu esporte, mandando o seu recado para 21 964338136. 21 964338136. Já tem uma galera participando por aqui. Antes de entrarmos direto no nosso papo, nosso amigo aqui falou o seguinte: ele tem uma dúvida quanto ao FM, se existe patch de atualização dos jogadores ou se atualiza somente se atualizar o jogo. Tipo, joga o FM 2016 para atualizar os plantéis, teria que pegar o 2017? Não teria que pegar o 2017, vai depender de alguém fazer essa atualização. Na maioria das vezes você encontra em grupos que debatem o FM, ou então você pode procurar na internet, que com certeza isso será disponibilizado. Inclusive o nosso entrevistado, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, ele é adepto do Championship Manager 2004, 2003, 2004. Ou seja, isso faz atualização, né? Há aquele arquivo compactado de atualização, você consegue achar na internet. Esse é o final de telefone 5655, sempre mande seu nome, né? Pra gente poder interagir com você aqui na Rádio Seu Esporte. O nosso amigo de final de telefone 1488, ele fala o seguinte, que ele é fã demais do programa e a gente só fala de FIFA. O pessoal do PES tá no prejuízo. Que isso, meu amigo? Daqui a pouquinho a gente não conseguiu o Coelho, mais uma vez chinelou aqui na Rádio Seu Esporte, mas vamos falar de PES, eu e o Vitor mesmo, tá certo? Daqui a pouquinho tem PES pra você, já temos algumas pautas separadas por aqui. Vamos ouvir a participação do torcedor através do nosso WhatsApp. Fala, Bradescada, eu tô ouvindo aí o debate aí sobre o FM. Eu jogo Futebol Manager já tem mais ou menos uns 20 anos e eu queria tirar uma dúvida com vocês aí, que é o seguinte, quando vocês vão jogar de fato as partidas, vocês escalam individualmente cada atleta ou vocês pedem para o auxiliar técnico sugerir o time ideal? Olha, rapaz, quanto à situação da escalação das partidas, normalmente eu utilizo meu auxiliar, até porque ele faz a observação maior dos atletas, mas tem gente que gosta de fazer tudo manualmente, até o próprio Mauro Santana, que está de férias, enquanto isso eu estou por aqui, o Mauro faz um por um instrução individualizada para cada jogador do FM dele, da equipe dele, ele que joga com a equipe do Flamengo. O Rafael do Churros, ele participa por aqui, ele comprou um Xbox 360 e tá começando a jogar. Ele agradece o programa. Grande Rafael, sempre ligado aqui em 91.1, Fica aí de olho, Rafael, que a gente sempre traz dicas por aqui. E vamos de papo aqui na Rádio do Seu Esporte. É hora de falarmos um pouco sobre os games por aqui. Bradesco Esportes FM. Futebol eletrônico. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos no programa Futebol Eletrônico. Como sempre, um bom bate-papo aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, para falar dos games por aqui. Temos hoje Vitor Cunha mais uma vez na rádio do seu esporte. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez, né? Hoje, programa para falar bastante sobre FM, também sobre o CM, rapaz. Temos um convidado que joga CM, né, que é uma versão, né, de Manager, e também sobre FIFA, PES e tudo mais aqui na Rádio Seu Esporte. Tudo certo, Vitor? Fala, Juan, beleza? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui pela Bradesco Esportes FM. Eu acho que, como a maioria, migrei do CM pro FM, também joguei muito o CM. Comecei no 99-2000, joguei o 2000-2001 e também 2001-2002, que pra mim foi o melhor até hoje. Eu ainda tenho ele, mas não jogo mais. Tá lá o arquivo de instalação, mas eu nem tenho mais ele instalado no meu computador, mas joguei muito, gosto muito. Agora é interessante, né, até pra gente já introduzir nosso entrevistado que vai conversar com a gente daqui a pouco, ele joga o CM 0304, que ainda tem grupos de CM 0304 falando um pouco sobre o jogo, até com uma certa atualização.
muitos dizem que é o melhor CM, não gostam do 0102 não. É porque, se eu não me engano, o 0304 foi o primeiro que teve o campo 2D, igual tem no FM, só que no FM também tem o 3D agora, né? Mas se eu não me engano, o 0304 foi o primeiro que teve esse gráfico com o jogo mesmo acontecendo, que antes disso era só aquela narraçãozinha no meio, né? Você ficava com a tela do jogo e só a narração correndo solta no meio. Se eu não me engano, o 0304 foi o primeiro e por isso que eu acho que o pessoal gosta, mas pra mim, o 0102 pra mim é o melhor, até pelos times que tem, aquele Cruzeiro voando. Eu sempre gostei de começar com times brasileiros, mas eu ainda fico com 0102, apesar dessa grande inovação, né, que foi na época, a imagem como se fosse um joguinho de botão, né? Aquilo ali já era uma coisa linda na época. Quando eu vi, eu falei, caraca, não acredito que conseguiram fazer isso. E hoje em dia a gente já tá aí com isso tudo diferente, né? Já tem isso tudo, já temos FM quase que reproduzindo as situações exatamente como é na vida real. Temos um FIFA fazendo praticamente um jogo, né? É engraçado que quando meu avô ainda era vivo, né, às vezes ele batia lá em casa, estava jogando FIFA, ele achava que era o jogo de verdade, me perguntava quais as equipes que estavam jogando. Quando lá no início ninguém imaginava que podia chegar nesse nível, né? E a gente ainda reclama para melhorar. É verdade, inclusive, se a gente pegar esses jogos hoje em dia, a gente fala, cara, que isso, que gráfico horroroso. Os gráficos que a gente tem hoje em dia são muito próximos da realidade, né? Ainda mais agora com essas televisões 4K, esse PlayStation novo que saiu, o 4K, né? PlayStation 4, 4K. Então, às vezes quando eu tô jogando algum outro jogo tipo um Call of Duty ou um Battlefield, meu pai chegava na sala e perguntava qual era o filme. Então hoje em dia tá bem real mesmo. Agora é interessante até você ter citado essa situação envolvendo o Call of Duty, né? Pelo seguinte, nesses jogos tem sempre aquela questão de um caminhozinho diferente, algo diferente para você fazer, algo que você acaba descobrindo. E não é que descobriram um caminhozinho diferente no FIFA, descobriram um caminho diferente na história do Jornada, né? Uma forma de você treinar o Alex Hunter, né? Que ninguém imaginava que pudesse ter, o Vitor. No mínimo, inusitado. É verdade. O pessoal sempre fica procurando essas coisas no jogo, né? Acho que tem aquela galera que já pega o jogo e já quer zerar de uma vez, né? E a outra que fica só pra descobrir esse... Não é nem erro, né? São, como você falou, são novos caminhos que quase ninguém faz. Inclusive no GTA também tem aquela galera que só fica jogando pra descobrir aqueles easter eggs, que são aquelas pistas de outros jogos ou de outras coisas no jogo. Eu, sinceramente, eu jogo pra zerar e depois, dependendo do jogo, por exemplo, o God of War eu zero, depois eu volto pra ver se eu esqueci alguma coisa assim. O The Last of Us também é bem assim, mas eu não tenho paciência pra ficar procurando essas coisas no jogo não, mano. Agora, você não tem paciência, mas tem gente que procura e olha, o detalhe é o seguinte, que é pra você treinar o Alex Hunter, fazer com que apareça um campo, tipo Society 5x5, né, pra que ele possa treinar o chute. É o seguinte, você tem que chutar a bola com o máximo de força pro gol adversário, pausar, depois botar na repetição, botar a câmera na bola, vai aparecer um novo campo, que é de 5x5, né, o famoso Society, né, ao lado do campo de jogo, próximo à arquibancada, você pode treinar o seu Alex Hunter. Inimaginável, né? Eu fico pensando como é que as pessoas descobrem isso. Não é possível que alguém tenha testado isso. Provavelmente foi alguma informação interna que vazou, né? Porque quem em sã consciência ia fazer um caminho desse todo, aleatoriamente, pra nada, teoricamente? Não é possível. Mas é no mínimo surpreendente, e vou te ser sincero, que eu não esperava que pudesse ter easter eggs justamente num jogo de FIFA, que teoricamente nem precisaria, mas tendo essa questão das histórias, acredito que daqui pra frente até possam existir outros, né? Já que tivemos a confirmação, né, do CEO Andrew Wilson, que teremos novas histórias dentro do modo jornada para o FIFA 18, né? E muito provavelmente vários easter eggs vão aparecer, né, o Vitor? Ah, com certeza, Juan. A gente teve essa informação do CEO da EA, inclusive também falou do Need for Speed novo, que vai ser lançado em março do ano que vem, que tá
Já tem uns trailerzinhos dele, uns gráficos, o gráfico muito, muito bom. Você falou, principal novidade que ele falou do FIFA, ou pelo menos a única que ele lançou até agora, é em relação ao modo jornada do Alex Hunter, que vai ter uma continuação, que como a gente falou no 17, é meio frustrante, né? Você chega na seleção e acaba. Mas ele também prometeu que vai levar o jogador uma imersão maior ainda que o FIFA 17. Então a gente tem que ficar bem ligado para ver como é que vai ficar, que com certeza vai ser muito bom também. Agora não é só ficar apenas ligado. Ó, vou passar para você, ouvinte da Bradesco Esportes FM, que o Andrew Wilson falou que terá toda a situação envolvendo a história, vai ter algo específico para estudar a questão da história e será investido 10 milhões jogadores. Testaram isso, né? Testaram o FIFA 17 e as mudanças. Teve um aumento de 10% das pessoas que aderiram ao modo jornada, segundo os dados dele, né? Terá esse investimento para se fazer no FIFA 18 essas outras histórias. Ou seja, teremos personagens que vão ser inseridos dentro da história, o que é algo absolutamente novo. Começa normal e depois, dentro da história, algo que possa modificar até o destino do próprio Alex Hunter, o que hoje em dia não tem, né? Aquele negócio, você segue o passo a passo do que a história está pré-definida, né, Vitor? A única coisa que você consegue mudar hoje em dia é dependendo das suas respostas, né? Quando você acaba um jogo, você tem aquela entrevista de final de saída de campo, que a repórter faz algumas perguntas, você tem lá as opções de resposta. Tem uma mais inflamada, que eles chamam, a mais contida, e uma que é meio equilibrada, né? Que não joga nem pra torcida, nem pro treinador. Então, isso é a única coisa que a gente consegue modificar mais ou menos, mas não faz tanta diferença assim no rumo da carreira. Isso altera o número de seguidores que ele tem no Twitter, algumas coisas assim, mas nada tão relevante. Com o FIFA 18, pelo que está sendo prometido, parece que vai ser como se fosse um The Sims, quem lembra aí. Você vai gerenciar bem a carreira dele. Então, eu acho que esse FIFA 18 vai ser o mais revolucionário até agora por causa disso. Eles introduziram esse modo jornada no 17, não tá nada demais, mas já alegrou bastante gente, né? Já animou bastante pessoas aí. E eu acredito que com o 18 eles vão aperfeiçoar, porque viu que tem continuação, tem público para isso, e vão investir mais nisso do que no próprio jogo. É interessante, né? Até porque são 10 milhões de jogadores que passaram a jogar mais o modo jornada do que o próprio modo carreira e as outras possibilidades de jogo. Um crescimento de 10% em cima de algo novo. Meio que eles jogaram, digamos assim, o verde para ver o que ia acontecer. E me parece que tá tudo se desenhando até para daqui a um tempo ser esse o grande foco, né? Ser mais até do que os outros. É claro que não é interessante para desenvolvedor abandonar os outros, um modo carreira, um modo Ultimate Team, porque são várias facetas para você jogar o mesmo jogo, simulação de futebol, né? Eu acredito que se continuar com esse crescimento, pode até ser um novo jogo, né? Tipo o FIFA Street. Não, ele separar do FIFA e criar um FIFA, sei lá, FIFA 20, a jornada. Eu acho que a gente está caminhando para isso, exatamente por esse crescimento que você falou, e cada vez mais a gente pode ver as ações dele fora de campo também, né? Foi o que o CEO da EA prometeu. Então, como eu disse, nós vamos ter bastante surpresa em relação a esse jornada no FIFA 18. Foi o que o Wilson prometeu. O Wilson prometeu, agora vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora, Vitor, tem um detalhe interessante, não sei se você já estava sabendo, que o FIFA 17, em levantamento publicado pela WB Games, foi o jogo mais vendido do Brasil, né, superando de longe jogos como, por exemplo, o Minecraft, que é muito para criança, e também o PES 17, né, ficando no terceiro lugar no Brasil, mas no mundo ele perde de muito mais do que isso, né? A quarta posição ficou com o Grand Theft Auto 5, né, o GTA, né, e inclusive bastante interessante isso, o FIFA mantendo a liderança
né? É muito difícil o público de FIFA migrar para qualquer outra coisa. Ainda mais você dando várias facetas novas, a tendência é justamente se manter esse público até crescer um pouco mais. Tivemos os 10% só com jornada. Imagina com investimento em outras plataformas dentro do jogo. Eu acho que esse terceiro lugar no Brasil é muito reflexo ainda do Wing Eleven, que a gente sempre jogou aqui, né? Quem nunca ouviu falar no Bomba Pet? Então o PES hoje em dia nada mais é do que a sequência desses jogos. Então o pessoal que jogava isso, eu joguei, a maioria acho que jogou, eu tive uma certa relutância para ir pro FIFA, porque os primeiros FIFAs realmente não eram bons. O primeiro FIFA que eu comecei a jogar foi o 2009, se eu não me engano, ou 2010. Ele não era tão bom assim. O primeiro que eu gostei de verdade foi o World Cup, que foi de 2010. Era um jogo muito bom. Tinha um modo muito legal que você tinha que chegar como capitão no seu time. Você disputava eliminatória, amistoso, Copa do Mundo. E o objetivo era você ser o capitão da sua seleção na final da Copa do Mundo para levantar o troféu. Era um jogo bastante legal, porque você ia aumentando o seu ranking de acordo com as suas notas durante o jogo, né? Então, foi o primeiro FIFA assim que caraca, esse é muito bom mesmo. Aí foi assim que eu fui largando o PES. Acredito que a maioria que joga o FIFA hoje em dia foi mais ou menos assim também. Foi migrando aos poucos, né? Porque a gente era muito órfão do nosso Wing Eleven, do nosso Bomba Pet. O Bomba Pet com várias atualizações, tinha uns que apelavam inclusive na hora de editar, principalmente quando era o clube de coração, era um negócio de louco. Já cheguei a jogar até um Bomba Pet que o cara que editou era torcedor do Genos. Ele fez o Genos no jogo e era o melhor time do jogo. Algo inimaginável. Imagine só, você pega quem é o melhor do time? O Genos. Quem é o atacante do Genos? O Gi Paraná. Né? Mas isso acontecia bastante no Bomba Pet, né? Até a última vez que eu tentei fazer isso no FIFA até dá. Mas dá bastante trabalho. Tem que entrar pelo site, criar os jogadores, que você não consegue mais criar pelo videogame agora, é só pelo site. Então dá bastante trabalho. Mas dá pra fazer. No Wing Eleven, no Bomba Pet, realmente era assim. Você entrava, ou você já pegava algum jogador existente, só mudava o nome e botava tudo lá no 99, né? E o pessoal realmente fazia isso. Não dava pra jogar online mesmo, né? Então, quando você ia jogar na casa do seu amigo, tava aquela surpresa. Ué, quem é esse cara que tá jogando? O cara joga pra caramba, nunca ouvi falar. No FIFA, hoje em dia, é quase impossível acontecer isso. No online não dá. No online realmente não dá. Só aqueles mods que são 11 contra 11 e cada um controla um jogador, que aí você cria o seu craque e vai aumentando as forças dele conforme você vai jogando. Mas 99 é impossível, né, Juan? Não tem como, só editando mesmo. 99 nem Messi e Cristiano Ronaldo, que eles são 94 e 93. Agora, por falar em Ronaldo, queria citar algo relacionado a um cara que tem o mesmo nome, só que é o Fenômeno, né? Ele tá um pouquinho mais gordinho, né? E é interessante que ele fez a aquisição de uma equipe de esportes, né? Em São Paulo. Ele adquiriu uma equipe de LoL, né? O League of Legends, né? E irá investir junto com um parceiro que agora me fugiu o nome, mas teve algo que chamou mais atenção do que isso, até porque a gente tem normalmente clubes e até algumas personalidades, o Shaquille O'Neal tem uma equipe, que ele foi questionado sobre a situação envolvendo o FIFA e o PES. Ele é Legend do PES, né? Ou seja, um dos jogadores legendários que o PES disponibiliza. Agora você que gosta do PES, torcedor ouvindo o futebol eletrônico, vai ficar um tanto decepcionado. O Ronaldo falou o seguinte: mas eu jogo mais o FIFA. Eu sou muito mais o FIFA do que o PES. Faz uns 500 mil anos, digamos assim, que eu não jogo o PES. Ou seja, ele estar no PES não quer dizer nada, né? Porque ele se rendeu ao FIFA. É muito difícil, né? Acho que a maioria concorda. Eu sei que tem muita gente que joga o PES, mas a jogabilidade do FIFA tá bem superior à do PES. Os gráficos do PES são melhores, como eu já disse outras vezes aqui. Isso é uma coisa que o PES ganha. Mas a jogabilidade do FIFA tá acima. Principalmente nesse 17, que, como a gente já comentou aqui, não tá mais aquele jogo corrido de área a área. A bola tá sendo bem trabalhada no meio de campo. Então, eu não me surpreendi não, Juan. Não é surpreendente, né? O FIFA 16, até os anteriores, era meio que
colocar dois times, né? Até você estava jogando o jogo ali de palavras que eu esqueci o nome. A gente falou do Mamelodi Sundowns, né? E tem equipe lá africana também, sei lá, do Tuposan Mazembe. Era mais ou menos você botar dois times africanos dentro de campo com qualquer time, porque a correria para tudo quanto é lado. Era mais ou menos isso, agora deu uma melhorada bastante interessante. Agora, tem algo que vai ser bastante competitivo nesse final de semana no FIFA. Teremos em Paris a primeira final regional do FIFA 17 Ultimate Team. Acontece nesse final de semana. 32 jogadores europeus na temporada 1 competindo por 8 posições na final, que vai acontecer em Berlim, e teremos etapa no Brasil, é a última etapa. Esse que será realizado em Berlim vai ser de 19 a 21 de maio. Serão duas divisões, PS4 e Xbox One, né? Dois primeiros de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, tanto nas duas frentes, né? E teremos uma final para se decidir o título. Serão os 4 primeiros colocados em cada divisão que vão para Berlim. Ou seja, aquela situação da profissionalização cada vez mais do gamer, né? Estivemos conversando semana passada com o Cadu Albuquerque, ele que era sócio do Campeonato Carioca de Futebol Digital. Ele estava falando isso, né? Que nesse mundo o gamer é mais importante justamente do que as peças que estão ali em campo. Você pode ter Barcelona contra Barcelona, o que vai decidir é a qualidade da pessoa. Isso é complicado de se entender na cabeça das pessoas normalmente, mas esses caras são valorizados pra caramba, né, Vitor? Com certeza, a gente vê cada vez mais esse mercado de game crescendo, não é só o FIFA, o PES, a gente vê alguns canais transmitindo o League of Legends, o Dota 2 também, a gente vê Counter-Strike, que já é bem antigo, mas cresceu de novo aí. Era até mania o pessoal ir pra Lan House pra bater um contra na Lan House, se marcava, né? Algo que é de nostalgia da época de Lan House. Hoje cada um tem o seu computador em casa. Naquela época já bombava e hoje em dia os caras ganham dinheiro com isso, né? Exatamente. E marcava na Lan House pra fazer um virar a noite jogando. Então isso a gente realmente não se vê mais hoje em dia, né? Porque cada um agora tem um computador em casa, é mais fácil você se comunicar online, não precisa mais estar do lado, né? Tem muitos aplicativos aí que você baixa no seu computador, que você consegue se comunicar e realmente não tem nenhum delay, assim, você fala, a pessoa já responde direto, então é bem difícil. Nem sei se ainda existe Lan House hoje em dia, não vejo mais. Antigamente tinha um monte espalhado por aí, era a grande febre do momento, quem podia abrir uma Lan House, que dava dinheiro, mas como você falou, eu acredito que esse mercado ainda vai crescer muito. Vai crescer muito porque está com cada vez mais patrocínio, e patrocínio chama mais jogadores que ganham salários mais altos. Então, eu acho que vai ter um futuro. Isso acho que nem futuro, já é um presente, né, Juan? A gente já vê com muita gente fazendo. Qual é a sua profissão? Eu sou jogador de Dota, eu sou jogador de LoL. O Wendel Lira, que a gente viu aí como prêmio Puskás, abandonou o futebol, virou jogador de FIFA e tá na final lá, nem sei do que. Chegou na final, acho que do Mundial, alguma coisa assim. Então, pra ele ter largado o futebol, mesmo que ele não ganhasse tão bem, com certeza o salário do FIFA tá maior pra ele, né? Então, eu acho que o pessoal que aposta nisso vai se dar bem. É interessante até porque o Wendel Lira, né, vive constantemente viajando para poder jogar, né, os torneios de FIFA, né, até nesses moldes, se bobear, ele deve estar, inclusive, se locomovendo para essa competição em específico, né, ele, inclusive, ele era de Goiás, mudou para o Rio Grande do Sul só para poder investir nessa situação dele, ó. E tem o site aqui, o Arte Visual, ele trouxe uma lista dos caras para ficar de olho, ó, nessa competição. Tem o August H. Rosenmeyer, ele que é dinamarquês, né? Ele é o atual campeão. É atual campeão, né? E é favorito para essa competição no Xbox One. Tem um Spencer Gorilla Earling também, ele que é o grande rival do Rosenmeyer, normalmente são os dois que se enfrentam na final. O Cloretan Vitaly Rock Shirvey, rapaz, que nome complicado. Ele que teve uma incrível temporada no ano passado e foi campeão francês em dezembro. E o Harry Haskett,
que se destacou em 2016. Você vê, os caras são até conhecidos e é até interessante que eles carregam esses apelidos que são muito comuns, principalmente de quem tem aquele nickname na internet, né? E ajuda bastante até na promoção deles, algo de UFC. No Counter-Strike já era assim, a gente falou, né? Todo mundo é conhecido por um nickname, né, no caso. Mas se eu não me engano, a do ano passado, que o Rosenmeier foi campeão, foi de seleção. Esse aí também vai ser de seleção, Juan? O do ano passado foi de seleção. Se eu não me engano, ele jogou com a França, ganhou na final do Brasil e tava perdendo. Ele tava perdendo de 2-0, se eu não me engano. Ele virou o jogo depois dos 40 minutos, que ele botou um 4-2-4, ultra-ataque, conseguiu fazer 3 gols em 7 minutos de jogo. No jogo, isso foi em 2 minutos da gente aqui. Mas ele joga muito, Agora, vamos ver se você conhece os do PS4, né? O Benedict Sauser, né? O Salzor, que ele é chamado. Ele que tem crescido bastante, né? Ele chegou a assinar com o Wolfsburg, da Alemanha, para representar o Wolfsburg, né? O Timo X Stipp também está nessa disputa, ele também é alemão. No Ali e o Bruma Risa, ele que é do Países Baixos, né? E liderou a Weekend League em novembro, mundial, né? E também impressiona a classificação do sueco Ivan Brasland Lampas e o alemão Ethan Doutor Ifano Kaiman, né? Eles que buscam chegar em Londres, né? Tem que ficar entre os primeiros e talvez algum desses pode ser o sucessor do Mohamed Al-Basha, que inclusive o Wendell Lira ganhou de 5-1. E o cara joga muito, Eu tenho um amigo que eu disse aqui até semana passada que joga bastante o FIFA, é bastante viciado, inclusive eu tô tentando fazer uma entrevista com ele, marcar com ele pra ele falar aqui com a gente. Ele me disse que desde o 15, se eu não me engano, o Wendell Lira já jogava muito, que ele já tinha jogado contra ele e que no FIFA 15 esse meu amigo era o segundo lugar do Brasil no ranking e só ficava atrás do Wendell Lira. E no ranking sul-americano também, o Wendell Lira era o primeiro e ele era o segundo. Então, só pra você ver um pouquinho como é que o Wendell Lira joga. Pra dar de 5-1, 5-2 nesse cara aí que a gente falou que é uma lenda, o cara tem que jogar demais. Tem que jogar demais e não é à toa que ele abandonou o futebol para se dedicar ao futebol digital, né? É até interessante que muita gente tem se dedicado a esse futebol digital. Agora, o meu caro Vitor Cunha, a gente vai falar um pouco sobre promessas no jogo. Até porque o FIFA da depressão, ele trouxe a informação sobre um cara que você não pode deixar de ter na sua equipe. Uma dica, 17 anos e foi pro Borussia Dortmund, sabe quem é? Caraca, ele foi agora, né? Esqueci o nome dele, sei quem é. O novo Ibra, Ishak, jogador que estava no futebol lá da Suécia, foi para a equipe do Borussia Dortmund pelo seguinte, ele é 60... O Real Madrid, né? O Real Madrid também estava tentando contratação, mas ele preferiu ir pro Borussia, foi isso mesmo. Recusou o Real Madrid, inclusive tinha olheiro do Barcelona também nele, mas ele preferiu o Borussia. Ele que é de nível 67, né? Você vai pensar, pô, vou comprar um cara de 67. Rapaz, ele chega a 84, podendo chegar a 90, né? E tem 3 estrelas, né? Você, trabalhando principalmente a perna ruim dele, né? Você consegue melhorar esse jogador. É interessante você ficar de olho, principalmente, até uma dica que passo para você, torcedor ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Algo muito similar, que acontece principalmente no FM, no Championship Manager, que é você observar o jogador, mandar o olheiro, porque muitas vezes o cara aparece para você nível 67, 68, 69, mas o cara tem um potencial enorme, que se você despender treinamento nele, você consegue um valor absurdo nele e até usufruir dele. Por exemplo, como não tem no FIFA a questão do protecionismo que a gente falou até no outro programa, fica cada vez mais fácil você pegar essas jovens promessas. E não pode faltar no time uma jovem promessa que pode te dar um futuro depois, né? Com certeza, você falou do FM aí também, Juan. Quanto mais olheiro você tiver no seu time, é melhor, porque você pode mandar cada um para um país. Por exemplo, se você é da Inglaterra, fica um na Inglaterra, você manda um para a Alemanha, um para a Itália. São sempre essas ligas que sempre... Não só na Série A, tem muitos jogadores bons na Série B desses países que sempre tem futuro. Inclusive no FM 15
esse atacante da italiana agora que jogou contra o Milan, esqueci o nome, o Belotti, ele já no FIFA 15 ele já tinha um potencial enorme. E era mais fácil de contratar, porque ele tinha um potencial grande, mas a capacidade dele naquele momento não era tão alta. Então, você conseguia contratar ele. Agora, no FM 16, já está muito mais difícil tirar ele do time dele. Então, é sempre bom ficar ligado nisso. E como o Cadu falou também no outro programa, já tem umas 2 ou 3 semanas, é sempre legal você acompanhar esses jovens jogadores no FM e ver eles surgindo vamos dizer, no mundo real, né? Então, eu gosto muito disso, sempre procurar jogadores novos, como eu já falei no meu time, eu já estou em 2020, 2022, não lembro. Tem muitos jogadores que, atualmente, se pegar em 2017 agora, tem 15, 16 anos e lá já é uma estrela. Então, eu acho bastante interessante acompanhar esse desenvolvimento dele. Agora, a gente sempre passa listas aqui, sempre fala desses jovens atletas para você buscar no seu modo carreira, no seu FM, né? Que normalmente são similares, o cara que é bom em um é bom em outro. Agora, você vai ter um problema se você for procurar no Ultimate Team um cara chamado Marco Miric. Simplesmente porque a EA Sports cometeu um erro. Duplicou o Marco Miric. Tem 2 Marco Miric no Ultimate Team, ele que é nível 67. Você nunca ouviria falar nele se não houvesse erro. Tem 29 anos, joga no Loqueran e simplesmente esse bug ajuda ele a ter algo que nem Cristiano Ronaldo e o Messi tem. Ele é representado 2 vezes no jogo, mas eu acho difícil alguém escolher um jogador como esse no Ultimate Team. O único jogador que a gente pode ter 3 vezes em campo, né, Juan? A gente pode ter 2, né, se cada time tiver um, mas 3 não tem como. Só esse rapaz aí que você falou. Você tá falando do Ultimate Team, você falou que esse campeonato que vai ter agora lá na França também é Ultimate Team. A gente já comentou isso outras vezes, que parece que é um jogo diferente, né? É um jogo mais rápido que o normal. Eu não sei, eu nunca vi o Rosemar jogando Ultimate Team. Se ele conseguiu a classificação, provavelmente ele também joga muito Ultimate Team. Mas é bom prestar atenção nesses outros concorrentes dele, né? É bom prestar atenção nesses outros concorrentes, só confirmando, né, que, se eu não me engano, esse é de Ultimate Team. Vou até confirmar aqui, por causa dessa situação envolvendo o próprio Rosemar, que você lembrou bem, né? Mas esse é justamente isso, de Ultimate Team, né? Se não for também, depois a gente resenha sobre isso, né? Até porque ele é muito bom jogador e esses são os que você tem que ficar de olho. Agora tem outro fator interessante, que esses você nunca vai chamar no Ultimate Team. Esse é a bizarrice do FIFA mesmo. Existem 2 jogadores que têm uma impressionante nota no jogo, né, que inclusive, né, fica a dúvida como é que eles foram inscritos, né, porque é muito complicado você escolher um jogador como esse. Trata-se de Joe Warren e Brett Brennan, que tem um surpreendente nível 2 no jogo, ou seja, são bons demais e tem essa capacidade de ser as 2 bizarrices do jogo. Que desagradável, né, Vitor? Não, 2 não é possível que seja 2. Quais são tem aí as qualidades deles individuais? Chute, drible, porque tem que ter um monte de 0 pro cara ser 2 de overall, porque não é possível, ó. Isso foi segundo informações do Record Gaming, que é a parte do Record de Portugal que cuida dessa situação envolvendo os games. Até tô tentando contato com a galera de lá para bater um papo com a gente. É uma impressionante nota de 2, ou seja, são jogadores de uma capacidade questionável. Eles são profissionais? Olha, rapaz, eu tenho minhas dúvidas. Deve ser 4ª divisão da Inglaterra. A 4ª não, deve ser 8ª, que nem tem nem tem, né? Só vai até a 4ª no FIFA. Assim, 2 realmente eu nunca vi. Acho que o mínimo que eu já tinha visto tinha sido 30 e pouco ou 20 e pouco, mas 2, o cara ser 2 é ruim demais, vamos falar a verdade, né? É ruim demais. Inclusive, um detalhe interessante, o Meller do Hull City, depois da ótima partida que ele fez no final de semana, chegou a nível 80 no Ultimate Team, uma classificação bastante alta. Agora, para fechar aqui, Vitor, vamos comentar um pouquinho sobre o PES, que a galera tá pedindo, mas sobre a situação envolvendo os lucros, porque o PES,
ele teve um aumento, a empresa Konami teve um aumento na busca pelo jogo, lucro operacional de 62,3% em comparação a abril-dezembro do ano de 2015 a abril-dezembro de 2016. Enquanto isso, teve uma queda na busca pelos produtos, ou seja, aumentou o lucro, mas a busca diminuiu. Isso é algo, no mínimo, para ficar de olho. Algo que pode ter ajudado ao aumento da busca é a questão da expansão da marca pelo mundo, né, o mercado que eles estão desenvolvendo, segundo o relatório da própria Konami. E é interessante que os jogos principais é o Yu-Gi-Oh!, Duel Links, o Jonkyou Powerful Soccer e o PES Club Manager, que é o mais conhecido de todos esses os jogos da Konami. É interessante isso, você perde, né, na busca, mas ganha na venda, ou seja, os caras estão cobrando alto. O preço aumentou, né, mano? É a única explicação, mas é como você falou, acho que a tendência cada vez maior é o FIFA expandir e o PES diminuir o número de buscas. Porque como a gente falou aqui, a jogabilidade, eu acho até o menu do FIFA mais limpo de se ver, melhor para se ver, né? E o PES pra mim hoje em dia, na verdade, só ganha no gráfico. E um jogo que é de futebol, de simulação, não pode só viver de gráfico. É o que todo mundo que eu converso sobre PES e FIFA fala. É a desculpa deles, né? Ah, mas o gráfico do PES é bem melhor. Mas e daí? Durante o jogo você não consegue ver direito mesmo assim. No FIFA tá muito bom pra você durante o jogo ver quem é quem. Mas você só não consegue ver alguns defeitos na hora que dá um close. Você faz um gol, alguma coisa assim, você consegue ver. Mas mesmo assim o FIFA já do 16 pro 17 melhorou muito. Inclusive a jogabilidade, que o FIFA já era melhor, mas eles investiram. Botaram a Frostbite agora pra fazer esses contatos físicos e tal, que era uma coisa que reclamavam muito no FIFA 16, que tinham vários bugs. O cara passando da trave. Exatamente, se encontravam um com o outro, ficavam grudados. Tinham várias coisas assim, eles investiram no que já era melhor e agora tá bem distante do PES nesse quesito. Como eu disse, pra mim o PES só ganha no gráfico mesmo. Agora, mais para você que está ligado na Bradesco Esportes FM, que é amante do PES, olha só, você que joga no MyClub, né, você tem algo que pode te ajudar bastante a montar o seu time, que é o chamado Agente Especial. Para você conseguir chegar até esse, você vai em menu MyClub, contrata Agente Especial e lista de alvos para poder conseguir jogadores melhores para sua equipe. Para fechar aqui, falar sobre o PES com relação aos jogadores brasileiros, assim, que é a grande frente para ganhar mercado aqui no Brasil. Teremos algumas faces novas no jogo, né? Apesar de toda a dificuldade, inclusive temos aqui a lista de jogadores que estão processando no PES por causa dessa situação do game, né? Inclusive cerca de 20 jogadores processando o PES, o que não ajuda nada, tanto na imagem dos atletas quanto no game em si. Mas teremos o seguinte: as faces do William Arão, Mancoejo, Muralha, Diego e Gabriel serão incluídas. Do Corinthians, o Marquinhos Gabriel, Marlone, um cara chamado Sara, que é Nilginho ou algum jogador que não liberou o rosto, que sinceramente eu não faço ideia de quem seja. O Rodriguinho e o Fabra, que também é um outro jogador que não liberou o rosto. E teremos faces envolvendo a equipe do River Plate e do Boca Juniors, que é algo novo, que normalmente não acontece. As faces atualizadas pelo Datapack 3.0, o que vai ser disponibilizado ainda, né? Dia 9 vai chegar. O Benedetto, Pavão, Druice, Maidana e Batalha. Teremos também as faces da equipe do Everton, né? O Gueye, teremos o Gray na Inglaterra, né? Jogador do Leicester. O Fellaini liberado, Redmond e o Nordvide, essas faces novas que vão chegar, né, na próxima atualização. 26 jogadores brasileiros vão ser modificados e vão ganhar rosto no PES. Isso ajuda bastante na identificação. Agora, Sara e Fabra, pelo amor de Deus, né? Ninguém nem sabe quem são esses jogadores. Porque o PES dá mais importância ao Flamengo e ao Corinthians, né? Que são os que assinaram realmente com ele. Então, eles botam até gente que não existe aí, né? Face de gente que a gente nem sabe, provavelmente é Nilginho,
A gente nunca ouviu falar aqui sobre esses 2 jogadores que você citou. Mas eu acho que esse é o outro grande ponto alto do PES, que conseguiu fechar com o Flamengo e com o Corinthians e tirou eles do FIFA, né? É exclusivo, é contrato de exclusividade. E uma coisa que o pessoal não gosta muito, apesar dessa grande importância que eles dão para os clubes brasileiros, é que não tem os estádios do Brasil. O PES tem Flamengo, Corinthians, tem a Libertadores, que também não tem no FIFA, mas fica devendo essa questão dos estádios brasileiros que a gente gostaria de ver, né, Juan? A gente gostaria de ver, inclusive, o Marcos Coelho, ele quase teve um treco, né? Já é a 15ª vez que ele reclama disso nos nossos programas aqui na Bradesco Esportes FM. Vitor, é um prazer bater um papo, falarmos bastante, até de PES a gente falou hoje, né, aqui na Rádio Seu Esporte, programa bem completo por aqui, porque teremos convidado, né? Daqui a pouco a gente vai fazer aquela ligação especial, né, Vitor? É isso aí, Juan. Sempre bom falar com você, semana que vem tem mais. E fica ligado aí que o convidado é alto calibre. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. Futebol eletrônico. Estamos aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos bater um papo aqui no futebol eletrônico, sempre trazendo informações para você do mundo dos games, conversando com gamers também e com apaixonados pelos jogos aqui na rádio do seu esporte. Hoje vamos introduzir um jogo novo, vamos falar sobre Championship Manager, um irmão um pouco mais didático do que o Futebol Manager, porque conversamos com o Christian Gama. Você está acostumado a ouvi-lo aqui na rádio do seu esporte falando sobre arte, né, já que ele é artesão da bola, porém agora sobre games. Christian, queria agradecer a sua participação. Para começar, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que começou a sua paixão pelo Championship Manager? Bom dia a todos os ouvintes. É sempre muito gratificante poder falar com vocês aí da Bradesco. E começou em 2002, um amigo me apresentou o CM, né? Na verdade começou até com L-Foot, né? Que é bem mais antigo, né? Aí depois veio o CM. E para mim, em termos de jogos manager, né? Que são chamados, o CM 04, CM 2004, para mim é o melhor, até o melhor do que o atual FM, né, 2017, pela simplicidade, pela dinâmica, a maneira de jogar, tem um motorzinho 2D que facilita você ver, enfim. Então isso começou desde lá da L-Foot, desde nos anos 2000 mesmo, que começou essa febre. Agora, o Christian, o que tem um jogo de manager que faz a pessoa ficar viciada? Você é um cara comum como qualquer outro, né? Não é especialista, não é um cara que ganha dinheiro com isso, né? Digamos assim como o FIFA tem tem gente que ganha dinheiro, tem o PES também, tem gente que é profissional, né? O que tem nesse jogo que vicia a pessoa comum, que faz a pessoa comum querer jogar? Eu acho que o que faz a pessoa ficar viciada no jogo é o amor pelo futebol. Então, com a gente que ama futebol, que gosta de futebol, o jogo em si, ele vicia porque ele não é aquele jogo que você enjoa, que você joga, chega numa fase, acaba, você chegou, virou o jogo, né? Acabou o jogo. Ele não termina, né? E você tem toda a sua preparação como manager, né? Você administra um clube e além de treinar o time. Então acho que isso que torna viciante, porque você tem que estar sempre contratando, você acaba sendo demitido de um clube ou sendo convidado para treinar outro clube. E esse amor pelo futebol, a gente que convive com futebol, torna-se um jogo viciante. Então acho que o principal motivo de ser um jogo viciante é toda essa paixão que a gente tem pelo futebol, e o jogo é bem realismo com a realidade do futebol mesmo, de administrar um clube. E é interessante isso, né? Porque o brasileiro por si só, ele já é um técnico de futebol, já é uma pessoa que gosta do futebol, né? É uma pessoa que tem o interesse justamente por esse mundo que é o de manager, o mundo do que faz o jogo andar, e não só o mundo de quem está jogando em si, né? Que é o que proporciona o FIFA e o PES. É até interessante, Christian, que no Championship Manager, no 2017, né? A gente vai até falar do nosso plano para o 2003, 2004, mas no 2017 abriu um no celular, até baixei com o celular,
com o Chongqing Linfan da China, já tive proposta da equipe do Patrick da Escócia, né? E você montar a sua equipe, você poder tentar algumas contratações é sempre bastante interessante. E é interessante que, por exemplo, no CM 0304 que você está jogando, você tem a possibilidade de jogar com todas essas ligas, mas aí você vai ter que ter um computador com uma velocidade absurda, porque haja liga, é completíssimo, né, o Christian? Ele é muito completo mesmo. Tem liga do mundo inteiro, liga do mundo inteiro. Se você jogar com a liga do mundo inteiro, realmente tem que ter... Eu tenho um amigo que tentou e ele tem um computador que é muito potente, ele falou que demorou quase meia hora só para abrir. E não é nem o caso do jogo, porque o jogo é um jogo leve, é porque ele quis botar todas as ligas. Eu, por exemplo, eu uso a Liga Brasileira começando lá na terceira divisão, porque ainda não tem a quarta, mas a terceira divisão, ele tem mais de 48 clubes na terceira divisão, e na terceira divisão, eu que sou carioca, tem o Bangu, tem o Olaria, tem o Americano, tem o Madureira, tem o América do Rio, então possibilita você treinar os times do seu estado, que você joga o brasileiro e joga o estadual também. E você consegue botar algumas ligas. Eu ponho do Brasil, a de Portugal, a da Inglaterra começando lá na segunda divisão, primeira, chegar até a Premier, a primeira, né? Então é muito, muito, muito viciante e muito bom mesmo. Agora é interessante que você joga uma versão um pouco diferente, né? O CM0304, que para alguns dos jogadores de CM, que é um jogo um pouco mais didático, né, é o perfeito, né, o jogo perfeito do CM, até melhor do que o atual. Teve até um ouvinte que participou do último programa que falou que na época o cara do time dele era o Roncato, que é um jogador que acabou nem vingando, né? Queria que você falasse um pouco desse jogo em si, que tem algo diferente. O seu tem atualizado e desatualizado, digamos assim, uma mescla de passado com o presente, né, o Christian? É verdade, o jogo original tem alguns destaques, porque, como ele falou do Roncato, tem um Totorov, que é um jogador, se não me engano é búlgaro, que também é muito destaque, a gente chama na DB original. DB é uma atualização dos jogos. Eu tenho uma DB que atualiza o elenco do ano passado, o elenco e os times nas divisões atuais do Campeonato Brasileiro, como por exemplo, ano passado o Vasco estava na segunda, então o Vasco está na segunda. Mas o jogo nos remete a 2003, 2004. Você começa a temporada no final de 2003, iniciando a pré-temporada para começar no 2004. Porém, com os times atualizados em suas divisões e os jogadores atualizados. Porém, ele mescla também alguns jogadores antigos. Por exemplo, no América você ainda tem o Marco Brito, você ainda tem alguns jogadores antigos que eram dessa temporada 2003, 2004. E junta com a atualização que faz. Então, para isso é preciso ter uma chamada DB, né? E os ouvintes que tiverem interessado, Juan, se bota meu e-mail, que eu envio o jogo totalmente de graça, envio a DB, não tem problema nenhum. Acho que quanto mais pessoas a gente compartilhar, jogar, trocar informações, um ajudando o outro, acho que é bem legal. Essa troca de ideias sobre o jogo é bem legal, como, por exemplo, agora nós estamos abrindo uma saga, né, a gente chama de saga, com o Bangu, e é bem difícil, é bem trabalhoso. É bem trabalhoso, até porque tem que remontar e praticamente não se conhece nada, porque é algo bastante antigo. Até a gente vai falar um pouquinho sobre essa saga um pouco mais na frente, só queria me ater um pouco no jogo em si, porque é interessante que você colocando jogadores novos com os antigos, deve bater uma nostalgia quando você vê aquele cara que, o cara era sinistro, ele poderia ser um baita de um jogador, podia ser um baita de um craque, no jogo e não foi na vida real, né, o Christian? É verdade, é bem legal isso. Eu encontrei fazendo uma pesquisa nessa DB, né, nessa DB de atualização, e achei Robson Luiz, que teve uma passagem pelo Vasco, achei o próprio Moraes. Então, achei jogadores que tinham tudo para despontar e acabaram. E engraçado que no jogo estão jogando em times, por exemplo, o Andrade, que jogou pelo Vasco, cabeça de área, está no Metropolitano. Então, isso é o legal do jogo, e tem o histórico do jogador, para você ter essa certeza da onde ele jogou. Quando você entra no nome do jogador, lá no cantinho em cima tem histórico, aí você vai ver qual clube que ele passou. E isso é sensacional, isso é fantástico mesmo.
Agora, é interessante justamente essa questão da montagem de uma equipe do zero. Ô, Christian, né, antes da gente falar sobre a situação da nossa saga, digamos assim, né, queria que você falasse assim, se você tivesse um jogador para indicar, quem que você indicaria, né, no CM para a galera até procurar esse atleta, de repente pode ser que o cara seja bom no FM também, seja bom em outras plataformas, quem que você indicaria que você viu que tem bastante de um potencial? Olha, eu joguei um pouco, quando eu instalei, eu joguei um pouco com a Chapecoense para fazer um teste no jogo, né? Eu joguei o estadual com a Chapecoense, cheguei até a final. E eu promovi, acho que é muito importante as pessoas primeiro jogar alguns amistosos com o time sub-20, que tem muito destaque. Então tem o João Marcos, da Chapecoense, com lateral esquerdo, muito rápido, chega à linha de fundo toda hora, cruza, e é um muito bom jogador, tem pouca idade, acho que é ótimo. Tem um Orlando, que é centroavante, ele está livre, está com contrato livre. Eu não sei, no FM se existe, mas no CM ele está com contrato livre, ele está sem contrato. É um centroavante, tem uma finalização alta, porque no CM você tem uma pontuação de cada jogador que vai de 0 a 20. E essa finalização dele é 16, 17. Então esses dois, o João Marcos, já testei, joguei, indico. E esse, pela finalização dele ser bem alto e estar com contrato livre, ou seja, ele vem a custo zero, é só você assinar e fechar a base salarial com ele, que acho que é um bom reforço. Eu indico esses dois sim. Estamos conversando com o Christian Gama, ele que é o artesão da bola, como a gente chama ele aqui na Rádio do Seu Esporte, né? Faz bonecos de times, né? O sheet paper, estádios e outras coisas também, não só de time, mas como de personagem. Mas hoje falando de outra paixão, a paixão pelo videogame. Ô, Christian, eu queria te perguntar o seguinte, você que joga o Championship Manager, né? Inclusive tem um grupo dedicado, né, no Facebook apenas para o jogo do 2003-2004, que é tido como o melhor do Championship Manager. Tem gente que começa a jogar e não consegue terminar esse jogo porque vicia e fica muito tempo. É interessante isso, né? Não é um caso isolado, né, Christian? Não é. Tem um grupo mesmo formado de pessoas que de todas, engraçado, Anderson, de todas as idades. Tanto jovens de 16, 13, 14 anos, como pessoas com 40, 50, 60 que amam futebol e jogam e são apaixonados pelo CM mesmo, que, repito, para mim é o melhor jogo manager da história, é ele. Então, tem essa página aí, a galera troca informações, criam as suas sagas, né? As sagas criam suas histórias, dão dica para contratações, lá também fazem atualizações, então é bem legal, é um jogo que a galera curte muito mesmo e é bem interessante. E é interessante também falar que ele pode compartilhar de algo até que a gente vai fazer com relação aos amigos, né? Você pode ter com um amigo, né, um jogo compartilhado, assim como o FM também dá essa possibilidade. Ao mesmo tempo vocês podem tentar fazer uma saga juntos, né, tentando algumas soluções, e a galera compartilha mesmo, né? A galera indica jogadores, né, indica times também, bastante interessante. Dá para você ficar imerso dentro de um mundo que é o mundo das negociações, e justamente com os seus amigos também, né, o Christian? Não, dá, eles indicam bastante, é bem legal essa troca de informações, até táticas, indicam táticas, porque o jogo é bem completo mesmo, né? Você tem táticas, você tem instrução à equipe, você tem instrução individual para cada jogador, então a galera realmente compartilha, indica e faz sugestão, mas cada um tem a sua preferência, né? Eu gosto de começar com um desafio mesmo, de treinar times lá de baixo e tentar e conseguir levar o time ao máximo possível. Então a galera ajuda mesmo, compartilha, ajuda, divulga. E o mais legal é que a maioria que participam mesmo do jogo, que curte um jogo, fazem isso tudo de forma honesta. Porque a gente sabe que qualquer jogo tem, como é que se diz, tem as armações, né? Tem como você colocar dinheiro, tem como você
se passar por outro treinador para contratar, não. Essa galera que participa do grupo, não é admissível esse tipo de coisa. A pessoa já conhece o jogo, sabe que é impossível certas coisas. Então a gente curte mesmo o jogo em si e levar o negócio bem a sério mesmo. É bem bacana isso. É interessante, né? A questão de você estar realmente vivendo um realismo, né? Mesmo que no videogame você está sempre vivendo o que realmente aconteceria na vida real, né, Christian? Essa questão acaba até atraindo um pouco mais. É você tentar fazer como seria um cara numa vida real, né? Não, é verdade. Eu tenho um amigo meu que fez um livro, mano. Ele fez um livro entre aspas, né? Na verdade, ele imprimiu todas as suas carreiras, contou a sua história, fez toda a sua saga e encadernou, né? Imprimiu, encadernou, tirou foto, porque você consegue printar, você consegue gravar vídeo da maquinazinha em 2D fazendo os gols, os jogadores em forma de botões fazendo os gols. Então ele fez um caderno com toda a história dele. Ele fala que aquilo ali vai ficar guardado para o neto, para alguém que ama o futebol, que vai ver que um dia ele jogou o CM 2004, que existiu esse jogo e que ele fez uma carreira. Então, a pessoa que gosta de futebol, esse jogo remete à pessoa, parece que a pessoa é um profissional mesmo daquilo ali e está vivendo aquele mundo, né, surreal ali, participando e contando até a história e registrando, né? Que é bem bacana isso. Agora, Christian Gama, artesão da bola, conversando sobre o CM 2003-2004 aqui na Rádio do Seu Esporte. Christian, eu queria fazer mais 2 perguntinhas de CM antes da gente entrar em uma outra paixão e que é até compartilhada nossa, que é o FIFA também, né? Eu queria te perguntar o seguinte: a gente está fazendo uma saga com um Bangu, né? Você fazendo no sua máquina, eu fazendo na minha máquina, para a gente poder ressuscitar, digamos assim, essa equipe do Bangu, né? E nisso tem algo que chama muita atenção, que é a questão do olheiro e também daquela busca avançada que você tem que fazer para buscar esses jogadores, até porque como é um jogo bastante antigo, principalmente nos clubes menores, você não tem nenhuma base. Qual a importância disso, dessa ferramenta no jogo, né, que a gente vê que isso acontece realmente no mundo real? A gente tem um caso, por exemplo, do Jorginho, técnico do Água Santa, que falou que ligou para mais de 50 jogadores para fechar com 20. O olheiro é bastante importante, né, o Christian? Não, isso é importante. O grupo existe por causa disso, um ajudando o outro. Então, essa é a importância do grupo, de você compartilhar com os amigos, porque são várias dicas de táticas, de jogadores, de esquema, porque o jogo ele é completo. Então, quanto mais dica, mais você ter essa parceria é bem interessante e ajuda realmente. E a gente vive esse mundo mesmo como se fosse um mundo real, né? Então é bem bacana mesmo. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Christian, ainda sobre o CM, sobre a questão da didática, né? Um jogo, por exemplo, o FM você tem muito mais questões. Você pode pegar porcentagem, você pode fazer transferência, colocando jogador, um monte de situações. O CM é mais fácil de se entender, digamos assim, mais fácil de você fazer as coisas. Isso acaba ajudando a galera a se envolver mais com o CM, né? Apesar de toda a profissionalidade do FM. Como é que você vê esses 2 jogos? Você se adaptou com o CM? O que acontece? Na minha opinião, 2 coisas fundamentais. Tudo que o FM faz em termos de contratações, transferência, porcentagem, o CM faz. Porém, ele além de ser bem mais simplificado, que ajuda, porque é mais dinâmico, você consegue avançar mais rapidamente, o FM, ele tudo bem, ele tem um jogo dele em 3D, que você vê os jogadores e tudo mais, aquelas coisas todas, o gráfico maravilhoso e tal, mas porém ele é um pouco pesado, ele é muito complexo, entendeu? Tem coisas que são, na minha opinião, desnecessárias e perde-se tempo. Já no CM não, ele tem as coisas que são fundamentais, que tem que ter no futebol, no mundo de administração de um clube, e porém a jogabilidade dele é mais rápida, é mais dinâmica, entendeu? É claro que o gráfico nem se compara, mas porém a facilidade de você se entender, de você fazer as suas movimentações e tudo mais, ele é bem mais dinâmico e acaba fazendo isso, atraindo um público muito grande
porque hoje nós estamos em 2017 e o pessoal acha, não só como eu, como tem centenas de pessoas no mundo inteiro, que acha ele o melhor jogo de todos os tempos em termos de manejo. Estamos conversando com o Christian Grama, o artesão da bola, falando agora sobre o Championship Manager. Ô Christian, conta pra gente como é que é essa história da saga aí que a gente vai fazer com o Bangu, como é que funciona isso? Você já fez algumas contratações, né? É isso, olha, rapaz, é um desafio árduo, porque o time do Bangu nessa DB, né, que a expressão é a atualização, porém o Bangu não é atualizado, ele é o de 2004. Para você ter uma ideia, tem o Valdirano, não sei se quem se recorda do Valdirano, que tem uma passagem pelo Vasco, e olha, é bem fraco. Então tem que remodelar praticamente todo o time, né? Então vai ser um desafio muito grande. Eu já ontem, à noite, andei pesquisando e já consegui fazer algumas contratações, como destaque o Felipe, goleiro, ex-goleiro do Flamengo, né, da frase roubada é mais gostoso, ele está sem contrato. Então, ele foi parar no Bangu. Consegui. O Aranha também está sem contrato. O Moraes, ex-Vasco, também está sem contrato. E esse Orlando, que eu já dei a dica para o pessoal, ele está sem contrato. Tem mais alguns nomes que você pode pesquisar, porque o FM tem uma lista de preferência. Você vai lá na lista de preferência, você bota as pessoas que estão sem contrato. Expirou. Aí eles estão livres para assinar sem contrato. Tá? Então você consegue ali fazer uma pesquisa bem legal. Então esses foram um destaque. Tem um tal de Valbson, que é um meio-campo, parece interessante também. Então também contratei. E alguns que é famoso, que estão com preço baixo, como o Andrade, ex-Vasco, meio-campo, né, volante, que tem um chute muito bom. Inclusive, a finalização dele é 19 aqui no jogo. E ele está no Metropolitano. Então, ele está com preço bem baixo, que o Bangu, a verba que o Bangu disponibiliza, você consegue contratar e ele aceita. Então, é remontar o time todo, ver qual a melhor tática para poder jogar e se preparar para um trabalho que vai ser complicado, mas a gente acredita que a gente consegue dar uma vida boa para o Bangu. É interessante, né? Tem que contratar o Locabreu também, que é o cara do Bangu nessa temporada. Ô Christian, agora eu queria introduzir um outro assunto, falarmos um pouco de FIFA, né? Você chegou a começar um modo carreira com a equipe do Passos Ferreira, mas deu um certo desânimo quando houve aquela atualização que mudou os nomes todos. Aí ficou complicado, né? Acredito que o seu sentimento, até a gente conversava, a gente é amigo fora do rádio também, né? A gente conversava que deu uma certa murchada quando aconteceu aquilo, né, Christian? Poxa, eu fiquei muito triste com aquela atualização, cara. Porque Passos Ferreira era o time que o meu avô mencionava e eu tinha esquecido o nome. Que o meu avô português, né? Família portuguesa. E ele falava desse time. Então, quando eu achei ele no FIFA, eu me recordei, lembrei, eu quis logo fazer essa carreira com ele, assim como eu pretendo chegar também no CM um dia treinar o Passos Ferreira. Mas aí, falando do FIFA, aí quando teve essa atualização, depois que eu fiz todo um trabalho, aí eu realmente me desanimei mesmo. Me desanimei porque, poxa, acho que não só eu, como milhares de pessoas que jogam FIFA no modo carreira, quando teve atualização, realmente sentiu muito essa atualização, né? Porque muda tudo que você fez. E foi uma atualização, na verdade foi um grande erro da EA Sports, que na hora da atualização mudou os nomes de alguns jogadores, né, descaracterizando equipes como, por exemplo, o Manchester City, o Arsenal, até clubes de menor investimento como o próprio Passos Ferreira. Agora, o Christian, né, você chegou a jogar o FIFA durante algum tempo, teve uma certa dificuldade, né, de contratação no início, né? Talvez se você tivesse a experiência do CM, pudesse te ajudar no FIFA, né? Teria ido mais no olheiro, tentado alguma situação diferente, né, o Christian? Ah, é verdade. O FIFA eu não joguei muito, não cheguei a jogar muito. Então eu tive a ajuda sua, por exemplo, como você falou, nós somos amigos também, de alguns amigos pela internet que jogam mais, tem um jogo, jogo com mais tempo, né, o FIFA, então deram as dicas, mas eu achei um pouco complicado a parte de contratações. Se fosse o CM, aí eu tiraria de letra, CM é bem mais tranquilo.
Mas o que realmente me entristeceu foi a atualização e me desanimou muito com essa atualização do FIFA. Agora o jogo em si, o que você achou? Era bem mais puxado para a realidade, né? A gente sabe que o CM é totalmente fora. Mas com relação ao FIFA, dentro de campo, parece realmente um jogo de verdade? O que você sentiu quando você jogou ali? Não, sim. Eu achei bem realismo, achei bem legal o jogo. Chega bem próximo à realidade mesmo. As movimentações, o estoque de bola, a corrida, enfim, eu achei sensacional. Em termos de jogo, como a gente costuma falar, sem ser manes, o jogo jogado, que a gente joga com os bonequinhos, eu achei bem real. É um jogo que a cada dia surpreende mais. Para mim, em termos de videogame, o FIFA de futebol, o FIFA é o melhor disparado. Agora, você teve a oportunidade de jogar alguns outros FIFAs ou jogou apenas o 17, Christian? Não, eu joguei 2016. Eu jogo FIFA desde 2000, parece, 99, 2000. Né? Desde que não era de bonequinho, que você estava de fora de área, lá de longe a bola entrava. Então, eu sempre sou apaixonado pelo futebol, né? Então, o FIFA faz parte de qualquer apaixonado pelo futebol, qualquer um que ama futebol, acho que todos já jogaram o FIFA. Então já joguei o 2016, joguei 2015, 2013, a Copa do Mundo, quando eles sempre lançam, né, em época de Copa do Mundo. Então o FIFA faz parte da história de quem é apaixonado por futebol e é bem interessante, sim. É bem legal jogar. Mas eu gosto de jogar com amigos. Assim, esse jogo FIFA eu gosto de, por exemplo, jogar eu contra uma pessoa. Então no 2016 eu até joguei algumas vezes online, né? Porque você joga online e joga contra adversários. Então eu gosto mais na parte de FIFA de jogar contra alguém, né? Então atualmente eu não tenho tido tempo para jogar devido ao trabalho meu artesanal com o futebol também. E agora com essa missão do CM. Mas o FIFA eu gosto de jogar assim, um contra o outro. É interessante até porque outros entrevistados também falaram sobre a situação e até que o online acaba privilegiando isso. Christian, queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade de bater um papo com a gente um pouco sobre o CM, sobre Saga, sobre FIFA, sobre tudo aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo. E para finalizar, você citou o FIFA que você joga desde 99, né? Que aquele jogo ainda estava meio complicado. E teve muita gente que durante aquele período acabou migrando mais pro Pro Evolution Soccer, que era o Wing Eleven, né? Que na época era o que bombava realmente aqui no Brasil. Você chegou a ter essa fase também? Tem saudade do Wing Eleven? Chegou a pegar o PES para ver se é parecido? Como é que funcionou isso? E queria agradecer a sua participação. Bom, eu que agradeço, estou sempre disponível a participar, a Bradesco está sempre dando força, não só na parte do artesanato, como no futebol em si, é a rádio do esporte, é o futebol, e eu que agradeço sempre a participação aí com vocês. Eu cheguei a jogar um pouco sim, mas não gostei muito não, eu sempre fui mais FIFA. Eu cheguei a jogar alguma coisa assim, mas sempre gostei mais do FIFA. E nessa época parece que também teve o L-Foot. Aí eu, como eu falei, eu gosto de jogar um contra o outro, então às vezes eu não tinha como jogar, porque nessa época não tinha como jogar online, aí eu acabava indo para L-Foot, aí ficava jogando L-Foot. Até chegar alguém na minha casa, um primo, um amigo, pra gente jogar o FIFA. Mas eu cheguei a jogar um pouco sim do outro, mas não gostei muito não. Era sempre simpático ao FIFA, né? Na época era L-Foot ou Brasfoot, tinha essa briga também, né? Verdade. Brasfoot e L-Foot, verdade. Brasfoot tem até hoje, né? Mas com o CM acabou o Brasfoot, na minha opinião, não tem como. Realmente são realidades completamente diferentes. Valeu, Christian, obrigado. Nada, abraço, eu que agradeço vocês. Abraço a todos e, Juan, quem quiser o jogo, quem não tiver, pode entrar em contato no e-mail, no Futebol Art Paper, arte com temuda@hotmail.com, que aí eu tento enviar o jogo pra galera também participar aí, os ouvintes da Bradesco, e eu mando o jogo que eu tenho compactado o CM04 pra galera ouvinte da rádio.
Aí, uma excelente oportunidade pra galera. Valeu, Christian, abraço. Abraço. E assim ficamos em mais um Futebol Eletrônico. Foi um prazer ter a sua participação aqui em 91.1 no Rio de Janeiro e 94.1 em São Paulo. Sempre você já tem encontro marcado, é todo sábado você fica ligado nesse que é o Futebol Eletrônico. Valeu, galera! Fui! Bradesco Esportes FM. Futebol Eletrônico.